A jurista Janaína Pascoal manifestou-se sobre a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio em um dos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, compartilhando uma notícia que mostrava que o jornalista não foi informado sequer dos motivos de sua prisão e que sua defesa não tem acesso aos autos do inquérito. Janaína Pascoal disse: "Eu só fui conhecer esse rapaz depois que ele entrevistou o professor Ives Gandra. Eu quis ver a entrevista do professor e acabei conhecendo o entrevistador. Não gostei do estilo dele, nem dele, para falar a verdade." Muito provavelmente os ministros do STF também não gostam, mas a antipatia é suficiente para mandar prender alguém? Onde está a imprensa? Por que a imprensa só se movimenta pelos jornalistas de esquerda? Isso não é defender direitos e prerrogativas. Se o jornalista é de esquerda, não se pode nem questionar. Se o jornalista é de direita, e de uma direita estridente, pode mandar prender. Não duvido que passem a admitir até pena de morte. Afinal, ao que parece, é preciso interesses diferentes. Quando a defesa de prerrogativas e direitos é seletiva, não se defendem as prerrogativas, mas ideologias. Qual foi o crime desse rapaz? Não quero saber o artigo de lei supostamente violado. Quero saber qual foi o fato criminoso. Assustador, vergonhoso, ler que nem mesmo seus advogados tiveram acesso à decisão que determinou a prisão. Vergonhoso os assim chamados defensores da democracia se calarem diante dessa situação. Ontem, na tarde e noite, nós votamos o projeto das fake news. Por 44 a 32, houve a vitória do projeto. Votei contra, como já havia anunciado. Votei contra por ser uma matéria fora de hora, porque houve um ato do presidente do Senado de que, durante as deliberações remotas, votaríamos apenas matérias relacionadas à pandemia e suas consequências. Portanto, incompreensível a precipitação, a votação e discussão de afogadilho, assodada deste projeto de lei, que diz respeito à regulamentação e com muito conteúdo de censura àqueles que usam as mídias sociais. Portanto, inadmissível essa pressa. Não houve nenhuma audiência pública, não houve sessão presencial, como deveria acontecer. Portanto, uma votação e uma discussão precipitada, que eu só entendo, e fiquei sempre intrigado com essa pressa, como algo que deveria e que quer proteger poderosos, porque tem havido, nos últimos meses, manifestações sofridas, indignadas, decepcionadas, de grande parte de brasileiros com desmandos, com desvios de condutas de autoridades notórias, bem conhecidas. Repito, a matéria foi precipitada, tomara que volte para o Senado, porque ela tem enorme relevância e merece uma lei muito mais aperfeiçoada desta que o Senado votou ontem à noite. Espero que a Câmara faça devidas correções e que venha de volta para o Senado. É uma pena, lastimável, que no momento em que há outras matérias muito mais justificáveis, como, por exemplo, a prisão em segunda instância, a contribuição do Senado para a pandemia, não houve até agora nenhuma contribuição. O projeto dos juros, no caso do cheque especial e do cartão de crédito. Nada disso está tendo prioridade, mas a das fake news teve uma impressionante prioridade. Isso está errado. A palavra próximo, senador inscrito, senador Lazier Martins. Senhor presidente, mantendo o devido respeito aos senadores Alexandre Vieira e Ângelo Coronel, eu quero dizer que essa matéria merecia mais discussão por sua importância. Merecia audiências públicas, merecia sessão presencial e coisas que não fizemos aqui. Houve um assodamento que me intriga.
estranha, não tinha sentido tanta pressa quando há outras matérias muito mais justificáveis dentro dos propósitos das deliberações remotas do ato do senhor presidente. Matérias que estão sendo relegadas e que são mais urgentes e importantes. Agora, eu procuro entender as fakes que hoje nós assistimos e que são naturalmente inaceitáveis. Mas entendo porque há no Brasil atualmente um estado de indignação, notória decepção dos brasileiros com desmandos, com desvios de condutas, com comportamentos de autoridades. E o senador Harold acaba de citar um desses casos de autoritarismo de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Sem outra alternativa, milhões de brasileiros exteriorizam a sua revolta, a sua indignação através das fakes, que são inadmissíveis. Mas isso é sinal de um momento que nós estamos atravessando. Eles expressam a sua vontade e o seu pensamento. E este projeto que acabamos de votar, que tomara fique fora esse artigo 7º, porque esse é o principal do autoritarismo. Mas este projeto, ele procura calar esses brasileiros indignados, aflitos, desesperados com o que está acontecendo no Brasil. Eu votei contra porque entendo lastimável a precipitação desta votação da noite de hoje. As pessoas que se comportam não sofrem fake news, ou se sofrem e sendo pessoas dignas, não pega nelas a fake. Eles mantêm o respeito e a credibilidade. Mas tivemos aí um score de 44-32, que acho até a demonstrar a polêmica, as divergências desse projeto. Mas, repito, essa matéria não tem sentido com a precipitação com que foi votada na noite de hoje. Essa matéria que diz respeito às pessoas que se utilizam das mídias sociais tem muita relevância, mereceria muito mais tempo e numa outra circunstância o debate e a votação. Repito, foi assodada, foi inconveniente e tem um laivo de vingança nisso que acabou sendo votado agora com relação a pessoas que concordam que há fake news e que não deveriam acontecer, mas que se explicam pelos desvios que estamos vendo na sociedade brasileira de autoridades que não poderiam proceder como estão procedendo. Obrigado. A minha questão de ordem começa pelo fato de que esse projeto ele não deveria estar sendo votado agora. O ato que o senhor publicou, o ato que o senhor assinou, para que nós pudéssemos estar em sessões remotas, diz que nós deveríamos estar exclusivamente, está aqui, o texto diz isso, exclusivamente tratando de coisas que dizem respeito à pandemia, questões de caos, questões sociais, problemas todos que a gente não está vendo agora. Aprovar uma lei dessa natureza que prejudica a todos, que diz respeito a todos, é como se você pegasse no teu escritório, tivesse um roubo, e você, para descobrir o ladrão, botar todo mundo na cadeia, até descobrir o ladrão. Isto é assodamento, isto é pressa. Não foi ouvido o contraditório, presidente. Não foi ouvido o contraditório. Não se fez audiência pública. A população brasileira, através de pesquisa, 75% é contra. E o Senado da República vai chamar para votar uma questão dessa natureza, dessa importância toda em tempo de pandemia. Em tempo de pandemia. Contrariando, presidente, o seu ato, o senhor assinou, eu fui convocado no tempo de pandemia para votar assuntos de calamidade pública, assuntos de pandemia. Eu não fui votado para criar uma lei que só vai existir no Brasil, que é mais uma jabuticaba, o retorno. Todas as associações, todas as organizações que prezam a liberdade de expressão estão contra. E não adianta não dizer que não tolhe sim, presidente, tolhe sim.
A gente não pode prender todo mundo de uma empresa para achar o culpado. A gente tem que achar o culpado antes. Fazer querendo atingir as milícias, fazer querendo atingir determinados grupos e atingir toda uma população. A emenda do Cajuru, que resumia em mostrar o CPF, não precisa do ID. É rejeitada. Meu amigo coronel, se eu soubesse que era para ser elogiado, eu teria apresentado uma emenda, mesmo sabendo ser rejeitada para ser elogiado pelo meu amigo coronel. Então, presidente, não deve estar sendo votado. Nós estamos contrariando um ato que o senhor assinou. Nós estamos dando como normal um procedimento que não é normal. Para mim, não é normal. Na Câmara Municipal de Manaus, não era normal. Procedimento errado, violentando atos da mesa de dados assinado pelo presidente. Eu peço a todos, já peço ao senhor, peço ao plenário que a gente retire de pauta esse PL, porque ele contraria o ato da mesa. Se o projeto fosse bom, presidente, não precisaria de um relatório tão grande, tão imenso quanto esse. Se fosse tão bom, não teria rejeição da maioria da população brasileira. E se fosse bom, teria aprovado as boas emendas. Teria buscado ouvir o contraditório. Tem que ter o contraditório. Nós somos senadores, prerrogativa, privilegiado, com poder, mas nós não temos o poder de agrupar e fazer uma coisa que vai prejudicar milhões de pessoas. Vamos votar depois, eu até revejo meu voto, posso votar a favor, mas não com pressa, não com assodamento. Este pecado, este voto errado, esse senador do Amazonas não vai dar. Se não for retirado de pauta, eu quero antecipar aqui o meu voto para a população brasileira. Eu vou votar contra. Assodado, inoportuno, e que abrange a tudo e a todos, não poderia ser assim. Um projeto de lei que não houve o contraditório não merece o respeito de ser considerado lei. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Plínio Valério.